Estamos de volta com o segundo bloco do programa Retratos e hoje entrevistando o empresário Sérgio Cavalieri. Sérgio, no final do primeiro bloco eu lhe deixei uma pergunta, né? Qual característica do inglês e qual característica do italiano você traz consigo, já que você é de uma família de descendência inglesa e obviamente italiana? Olha, eu acredito, Lúcio, que da parte dos ingleses, né, é a parte assim, mais formal, a parte da disciplina, a parte do tratamento um pouco mais frio, mais respeitoso, né? E isso, meu avô, ele tinha essas características assim, muito fortes, muito marcantes. Eu convivi muito com ele, é uma pessoa fantástica, com todo esse formalismo, né, do inglês e um respeito assim, muito grande pela pessoa e até uma certa distância, né? E também ele era uma pessoa muito hábil em termos de negociação. Ele trabalhou muito na parte de suprimentos das empresas, fazia toda a parte de organização das empresas. Então, acho que todo esse lado que eu considero assim, que eu tenho, é uma característica bastante forte na minha pessoa e como pessoa mesmo, ou como profissional, é a questão da organização. E o lado italiano é um lado mais espontâneo, um pouco mais aberto, que eu confesso que talvez eu tenha herdado um pouco menos, né, e tenha aprendido com o tempo. São conflitantes? Talvez é difícil você imaginar assim, né, o italiano com o inglês, né? Realmente são figuras, os países, né, têm culturas bastante diferentes, né? Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra há 5 anos, em Londres, e quando a gente vai visitá-la, a gente percebe assim, claramente a diferença, né, de nós aqui brasileiros, que temos sangue latino, que aproxima mais do italiano, para a cultura inglesa, né, que é extremamente formal e muito assim, de manter a distância entre as pessoas, né? Então eu acho que eu herdei assim, naturalmente mais esse lado inglês e com o desenrolar da minha vida fui aprendendo mais o lado italiano, que é o lado mais aberto, mais alegre, mais extrovertido. Mas eu, quando era na minha adolescência, eu era muito mais introvertido do que extrovertido, né? Hoje eu acho que eu consegui desenvolver mais essa habilidade, porque é muito bom também, né? Facilita muito a questão da relação interpessoal. Por outro lado, você carrega no sobrenome um sobrenome italiano. Italiano, exatamente, né? Então, mas eu aprendi, sinceramente, eu reconheço que não é uma característica nata, né, em mim, essa espontaneidade, essa extroversão. E eu fui adquirindo isso com o tempo, né, e examinando muito o lado do meu pai também, que é italiano. E toda a vida foi uma pessoa também extremamente diplomática, uma pessoa negociadora, uma pessoa conciliadora, e essa pessoa que se dá bem com todos, né, uma pessoa que eu não conheço, nunca conheci nenhuma pessoa que pudesse falar qualquer coisa contra ele, né? Então isso é uma característica fantástica que eu absorvi e aprendi com o meu pai nessa. Você disse o lado inglês traz muito da disciplina, né? Exatamente. O empresário Eike Batista declarou na revista Forbes que o lema dele é disciplina. Qual que seria o seu lema como empresário? Olha, eu diria que o meu lema, eu vou mais para o lado espiritual, sabe? Como você sabe, né, eu presido a Associação, né, de Dirigentes Cristãos de Empresa, e dentro de toda a doutrina social da igreja, que vem do próprio Evangelho e de vários escritos e de filósofos e pensamentos de vários papas, né, traz toda uma conceituação muito importante para a questão de como conduzir os negócios. Então, eu acho que eu acredito nos negócios conduzidos com o coração, conduzido com emoção, com esse respeito às pessoas, em time, em equipe, dando a possibilidade da participação das pessoas se expressarem livremente. Então, eu acredito muito mais num trabalho em equipe, na contribuição de várias pessoas, do que um trabalho individual de apenas um líder, mesmo que seja um grande líder. Eu sei que você é exemplo, né, na condução da DCE, mas existe conflito de você ser tão espiritualizado no mundo tão capitalista? Eu diria que não é muito fácil, não, né? O trabalho da DCE consiste justamente nisso, né? De mostrar para as pessoas e para os empresários, que é o público que a DCE se relaciona, são com os dirigentes, os empresários, os executivos, os diretores, né? Mostrar que existe uma grande vantagem, que é o oposto que as pessoas normalmente encaram como quando a pessoa trata a empresa com esses valores cristãos, que ele vai estar impedido, né, de ter lucro. Sim. Ou que vai estar dificultando o desenvolvimento da empresa. Então, o que a gente tem para mostrar é que é justamente o oposto. Quando a pessoa conduz a sua empresa, dirige a sua empresa com esses valores humanos, valores cristãos, que respeitam em primeiro lugar o ser humano, né? E aí, quando você considera o ser humano, a pessoa,
você tem que lembrar que é o funcionário, é o seu próprio cliente, que por trás tem sempre pessoas, né? O fornecedor, o próprio o meio ambiente, o seu próprio acionista. Os então, stakeholders, né? Todos Os grupos de grupos relacionamento. de interesse, tem pessoas por trás. Então, quando você tem essa preocupação com a pessoa de promover o bem comum, de promover o bem-estar de todas as pessoas, até do próprio concorrente, como é que você faz isso? Você trata de ter uma concorrência leal, né? Quando você trata o seu concorrente de forma desleal, praticando um dumping no mercado, um monopólio, você não está tendo uma atitude humana, né? Você está tendo uma atitude agressiva contra a competição. O jogo é duro, o jogo não é fácil, o jogo da competição, mas tem regras, né? Então temos que seguir as regras. O jogo é na bola, não é na canela, né? Quando você vai na canela é falta, né? Então, quando o empresário, quando o dirigente você conduz... permite que o adversário também entre na sua canela. Exatamente. Quando ele conduz, então, sob esses valores, com essa ótica de querer promover o bem, ele é reconhecido por toda essa comunidade empresarial, por todos os stakeholders, e ele acaba tendo mais sucesso, né? Ele passa a ser uma empresa relevante, uma empresa desejada pela comunidade e passa a ter uma proteção de todo o ambiente de negócio. Então, parece paradoxal, mas não é, né? Isso é que a gente tenta mostrar no trabalho da DCE para os empresários, que fazer bem faz bem para a própria pessoa e para a própria empresa, né? A empresa Ali foi reconhecida, né, como uma das 5 melhores empresas do setor, né? Exatamente. Você acredita, e certamente você pode falar de outros reconhecimentos, outras premiações, né? Você acredita a esse reconhecimento, a maneira, a postura de como a empresa é conduzida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos assim a total convicção que o sucesso não só da Ali, mas do Grupo Azamar, e o fato dele, ano que vem, completar 80 anos de vida ininterrupta, num mercado tão turbulento quanto o mercado brasileiro, né? Se a gente pensar em 8 décadas, né, o que se passou, né, desde 1932 até 2012, né, que nós vamos completar, então, ano que vem, 80 anos, nós sempre procuramos trabalhar com competência, com tecnologia, agregando o máximo possível de conhecimento, modernidade, com todas as ferramentas de gestão, mas, na realidade, o que garantiu a nossa sobrevivência ao longo desses 80 anos foram os valores que nos foram passados pelos nossos fundadores, pela minha bisavó, que foi uma figura muito importante até na própria criação do Grupo Azamar. Esses valores humanos, esses valores cristãos, de respeitar o ser humano, respeitar contratos, honrar compromissos e querer fazer o bem, né? Buscar, lógico, o lucro, que é fundamental para qualquer empresa, qualquer negócio, mas sempre fazendo o bem com ética e com integridade. A sede da Ali é aqui em Belo Horizonte? A Ali ela foi fundada dentro do Grupo Azamar. Eu me sinto assim como eu fui um dos fundadores da Ali, é uma cria minha, tenho um grande orgulho, um grande prazer, né, de ter participado de toda essa história da Ali, em conjunto com outros primos e várias pessoas que colaboraram para o sucesso dela. Em 2006 nós fizemos a fusão com uma outra distribuidora, com a SAT, e a empresa hoje então chama-se AliSat, a marca é Ali, e a sede fiscal é em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas a sede operacional, a sede administrativa fica aqui em Belo Horizonte. Sérgio, ainda falando da Ali, a Ali trabalha com um produto, né, uma matéria que ela é poluente, né, por natureza poluente. Uhum. Quais são as atitudes que a Ali tem para minimizar esse impacto da emissão de CO2, especificamente? Além de poluente, ele é também um produto perigoso, né? Que ele pega fogo, ele pode eventualmente até causar explosões, né? Então nós temos uma preocupação muito grande no manuseio, que a nossa responsabilidade é na parte dos produtos que nós adquirimos, né? Todo o manuseio dos produtos que ficam armazenados nas nossas bases, e depois a parte de distribuição de logística para levar os combustíveis até os postos de combustíveis. Então nós temos todo um trabalho de monitoramento da questão de solo, para evitar contaminação de solo. Sim. Um trabalho na parte de transporte, no monitoramento também da frota, dos motoristas, na idade dos veículos. Na parte efetiva da aplicação do produto, nós não conseguimos ir até esse ponto, ter controle sobre isso, que aí já seria a parte da indústria automobilística para poder fazer motores menos poluentes, e da própria Petrobras de fazer produtos que sejam menos agressivos. Né? Talvez minha pergunta seria que faz parte de uma cadeia, isso, né, que tem um impacto, que é inegável que tem impacto, com a mineração tem um impacto, exatamente, mas essas áreas trazem benefícios e são fundamentais para o desenvolvimento e o andamento da sociedade, né?
Mas eu sei que a área tem um trabalho de responsabilidade social nós grande. tivemos nessa São linha, medidas mitigatórias, né? Dentro de um conjunto. Nós tivemos uma ação interessante que foi a primeira distribuidora a distribuir o biodiesel no Brasil, né? Antes ainda do biodiesel estar regulamentado, antes de ser obrigatória a distribuição, nós fomos atrás e vimos que era um produto que tinha essa característica de não poluir, que gerava empregos no campo, que substituía o petróleo, que era um produto importado, principalmente o diesel. Então tinha várias vantagens econômicas, ambiental e social. Então nós fomos atrás, pulamos na frente, foi um trabalho árduo que toda a equipe fez e em março de 2005 lançamos aqui em Belo Horizonte o primeiro posto do Brasil que teve essa mistura do diesel, que é do biodiesel, que é o óleo vegetal, ao diesel, que é o óleo mineral. Então foi uma contribuição que nós demos efetivamente e ficou marcada na história do país, na história dos combustíveis no país, como sendo a primeira distribuidora a ter o biodiesel nos postos de combustível. É importante, né, que esclarecer esse ponto, porque faz parte de uma cadeia que tem impacto, mas que as pessoas possam perceber que essas medidas que são mitigatórias ou medidas paralelas, né, de compromisso social e ambiental, que elas acabam amenizando um pouco desse impacto, porque esse impacto traz benefícios para a sociedade, como geração de renda, de empregos, enfim, faz com que a sociedade possa se mover e andar para frente, né, Sérgio? Exatamente. Nós vamos para um pequeno intervalo e não saia daí, que daqui a pouco nós voltamos com retratos dessa semana, conversando com o empresário Sérgio Cavalieri. Até daqui a pouco.